Bendito seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. O hino é muito lindo que nós entoamos agora na abertura do culto. Renova minha vida, faça-me um milagre. Bendito seja Deus. A cura de uma nação está em olhar para Jesus. Os filósofos do passado, como Voltaire, pensou que sem Jesus ele conseguiria mudar o rumo da nação, mas depois ele se sucumbiu. No dia da sua morte, ele estava totalmente arruinado. Ele disse: Deus, onde tu estás? Me ajuda, porque agora eu vi que eu não posso fazer nada, mas eu reconheço que o Senhor pode fazer por mim. Louvado seja o nome do Senhor. A cura de uma nação, de uma civilização, de uma comunidade está em Jesus. Olha para Jesus, olha para o Cordeiro de Deus, que João disse: olhe para ele, aí vem vindo ele, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. E nenhuma nação, nenhuma civilização, nenhuma comunidade pode dizer que é abençoada se ainda não tem, aleluia, sido justificada por esse Cordeiro de Deus que chama-se Jesus Cristo. Louvemos ao Senhor. Portanto, com esse hino, esse encontro no Dada Show. Bye.
a saída. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A saída da igreja não está para baixo, nem para a direita, nem para a esquerda, está para cima, para o alto. Louvado seja o nome do Senhor. De onde também virá o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com seus santos anjos, a levar para o nosso lado celestial. Em Jesus tem a palma da vitória. Ele é o nosso socorro. Aleluia. Pedido de oração pela cantora Linda Silva, pedido por cura. Pedido de oração por libertação e salvação de toda a família de Clarice Xavier.
Pedido de oração pela irmã Josélia, também por cura. Pedido de oração por Laura. E pedido de oração pelo irmão Cesarel, que estará viajando no dia de hoje. Quando se encontraram Lucas 18, versículo 35, amém? Está escrito assim: e aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto ao caminho, mendigando, e, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem, e chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiam, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Quanto pode dizer amém por esta palavra? Então fecha os teus olhos nesse momento. Vamos estar clamando pelos nossos filhos. E assim como foi na vida do cego de Jericó, quem sabe se colocar o seu pedido aqui nesta noite, que nesta noite possam ser atendidos, se assim for a vontade do Senhor. Querido Deus, eterno Pai, Senhor, nesta noite nós agradecemos e te louvamos por esta tua presença, que mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos cultuando, glorificando e exaltando o seu nome. Pai querido e eterno, Senhor, nós te louvamos, Senhor, nós glorificamos o teu nome, Pai, e queremos colocar diante de ti, diante das tuas mãos, Pai, a vida de cada um desses irmãos, Senhor, que manifestou a respeito dessa sua
deixe que glorifique cada lugar. Jesus Cristo está nesse lugar. Eu sinto a presença dele aqui. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém. Amém, irmãos? Amém. Deus já está aqui neste lugar. Aleluia. Eu creio que Ele está aqui e já está falando conosco, porque Deus fala desde o começo até o fim. Amém. Aleluia. Senhor Jesus, tua presença estamos reunidos, queremos te exaltar, poder de Deus. Estamos reunidos aqui. amigos que nos honram com sua visita nesta noite. Está nos visitando as irmãs Neuza e Alice da congregação da Vila Cubas. Onde estão as irmãs? Estão aqui à minha esquerda. Muito obrigado. Podem tomar vossos assentos, louvando e glorificando a Jesus Cristo. Também está conosco a irmã Clarice, que é a mãe da irmã Rosa. Está a irmã Clarice, está aqui à minha direita. Muito obrigado, Deus abençoe a senhora. Também temos aqui uma carta de recomendação à Igreja Evangélica Assembleia de Deus Central no Rio de Tamandaré. Tenho a satisfação de recomendar
o pastor Israel da Silva, ao qual pastorei a congregação Jardim Paraíso deste município como um canal de bênção. Assim peço que a recebais do Senhor, como usam fazendo os santos em toda parte. A carta vem assinada pelo pastor Paulo César Navarro Kempfer. Pastor Israel está aqui na retaguarda. Nós vamos dar um abraço do pastor Israel em nome de toda a congregação da Vila Guilhermina. Vamos colocar em pé, irmãos. Vamos dar uma saudação de bem-vindo a todos os nossos irmãos que nos visitam nesta noite. Vamos lá todos nós juntos. Sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. E voltem sempre, sempre, sempre. E tragam a gente. Cumprimento o teu irmão que está aí do teu lado, no momento do louvor. Nesta noite nós temos motivo de sobra para estarmos alegres, porque Jesus mudou a nossa vida. Será o culto de missões neste primeiro domingo, porque no dia 11 será o congresso do departamento infantil. Então pedimos aos irmãos
traga a sua oferta de amor pela obra missionária neste próximo domingo, dia 4. E também no sábado, às 14 horas, nós temos reunião geral de obreiros no Templo Central, diáconos, presbíteros, evangelistas e pastores. Então todos os obreiros deverão estar nesta reunião. E também no dia 4 nós temos o culto de ações de graça no Templo Central, pela passagem de aniversário de nosso pastor presidente, que estará completando 62 anos de idade. Vamos orar pelo nosso pastor e pedir que Jesus Cristo venha abençoá-lo e que Jesus venha dar ainda muitos anos de vida para ele, para juntos servirmos ao nosso Deus. Neste momento a igreja se coloca em pé, os irmãos que vão contribuir com seus dízimos, os irmãos podem vir aqui à frente, com o Leonardo, e ele estará fazendo a leitura da palavra de Deus e orando pelos irmãos que estarão contribuindo na obra do Senhor. Glória a Deus. Quero estudar uma meditação da paz do Senhor, amém? Quero essa noite com os irmãos, livro de 2 Coríntios, capítulo de número 8, versículo de número 9. 2 Coríntios, capítulo de número 8, versículo de número 9. Aleluia. Nessa noite, que o dizimista puder vir à frente, como pode para poder fazer essa oração apenas. Diz assim a santa palavra do Senhor: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Até aqui, meus amados, em nome de Jesus. Essa noite, meu querido, meus amados, em vai ser amado em nome de Jesus. Você fechar os teus olhos uma vez mais essa noite, em nome de Jesus. Nos levantar essa noite com amor pelas nossas vidas. Deus conhece o coração e o meu coração. Como diz a palavra do Senhor, Ele veio para que tenha vida e vida com abundância. No livro de Amós, capítulo 2, no versículo 8, diz que minha é o ouro, meu é a prata, seja o Senhor dos Exércitos. Então o Senhor abençoa da maneira que Ele quer a nossa vida. Se você não se contar, Senhor, esta noite, creia na vitória sua. Se é uma porta de emprego, creio que Deus pode abrir, amado. Porta aonde não há porta. Ele é o dono do ouro e da prata, pode interferir na sua causa esta noite, amado. Deus pode, esta noite, operar na sua vida se você crer. Feche teus olhos e ora ao Senhor. Deus, amado de unção, poder e glória, Pai querido. Te agradecemos uma vez mais pela vez da tua santidade esta noite, Pai eterno. Esta noite, uma vez mais, entramos no céu pela porta, Pai querido, eterno. Queremos esta noite levar o nosso pensamento, nosso coração até o altar do Senhor, Pai. E que venha chegar esta noite como um estrondo aos teus ouvidos, ó Pai querido. Que venha subir com um sacrifício cheio, suave, as suas santas narinas, ó Pai amado. Pois eu creio na resposta da parte do Senhor sobre as nossas vidas, ó Pai amado. Venha abençoar todo o teu servo e da tua serva esta noite, ó Pai querido. Venha abençoar esta noite, abençoar tremendamente cada uma esta noite, buscar da tua parte, conforme a tua santa vontade, ó Pai amado. Abençoe nossos celeiros, ó Pai querido. Vem esta noite abrir porta, meu Deus, aonde não há porta, Pai eterno. Vem esta noite se resolver as causas impossíveis, ó Pai amado, para o homem, mas para o Senhor é possível, Pai querido. Eu creio sim que o Senhor derramará uma bênção tal sobre nossas vidas nesta noite, ó Pai eterno. Queremos sim, ó Pai amado, na tua bênção, Pai querido. Tu és uma fonte inesgotável, Pai amado. A partir do momento que pensarmos, estamos satisfeitos que
noite, em nome de Jesus, com louvor. São as mãos na casa do Senhor, amém? Pra que ficar assim, se você tem o sangue de Jesus? Pra que chorar assim, se você tem vitória lá na cruz? Pra que dizer não, se pode dizer sim no seu poder? Não olhe para trás, olhando nele você vai vencer. É no nome de Jesus que você vai enfrentar o inferno todo de uma vez. Você é projeto santo do Senhor, a vitória na sua vida te darei. Jesus vai prosseguir, para inferno nunca vence com poder. Se pra fora a unção de destruir, Deus inteiro já desço pra você. Não deixa ser vencido. Jesus é o teu amigo pra viver. Derrota a lei de Deus, pois
você vai adorar a Deus nesta noite, irmão. Vai glorificar a Deus nesta noite, porque esta é a noite da tua vitória, do teu milagre. Deus milagres, aleluia. Tu és fiel, Senhor. Deus fiel, aleluia. Maravilha, Jeová. A bagaçura da área. Aleluia. Padre, agradecido em nome do Senhor. Nós estamos em culto de libertação. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite. Quem sabe você está pensando em parar, em desistir. O inimigo, o inferno inteiro, quem sabe, como já foi louvado, se levantou, mas você vai vencer em nome de Jesus. Aleluia. Deus está no nosso meio. Adore Ele. Ouça o Senhor falar com você nesta noite. Aleluia. Se você
irmãos, a paz do Senhor. Amém. Gostaria de pedir aos irmãos que abrissem a Bíblia comigo no segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 7, a partir do verso 1. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 7, o verso 1 a seguir. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 7, a partir do verso de número 1, estaremos lendo alguns versículos deste texto bíblico para a nossa apreciação. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 7, a partir do verso 1. Glória a Jesus. Os que encontraram o texto, digam amém. Amém. Está escrito assim: então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso. E ele disse: eis que o verá com os teus olhos, porém daí não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns para os outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos: entraremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos ali. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos sírios, e nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. Versículo 8. Chegando, pois, esses leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, comeram, beberam, e tomaram dali prata, ouro e vestes, e foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Verso 9. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e anunciemos a casa do rei. Amém. Queridos, Deus abençoe os amados, podem tomar seus lugares. Queremos louvar a Deus por estar aqui cooperando com o reino de Deus nesta igreja, depois de muito tempo já. Mas o Senhor preparou esse momento para estar aqui com os irmãos, junto com o nosso amigo, companheiro Lucas, que já conhecemos há alguns anos. Deus abençoe Lucas por me convidar para estar aqui. Deus abençoe você, toda a sua equipe de obreiro, o pastor também da igreja. Deus abençoe por estarmos aqui com os irmãos. Eu me lembro que nós estivemos aqui em uma vigília, Jesus foi coroado aquele dia com muita graça e glória dada para a boca dos irmãos. E nós estamos felizes de estar aqui com vocês novamente. Meus amados irmãos, nós estamos em uma reunião onde o Senhor está sendo adorado. E todavia, quando nós viemos à igreja, nós ficamos e criamos uma grande expectativa. E quando é que Deus vai nos tocar? Quando é que o Espírito de Deus vai arrancar lágrimas dos nossos olhos? Sempre há uma expectativa quando nós viemos à casa de Deus. Eu quero crer que você, como está cansado, você não veio aqui hoje para passar tempo. Eu quero crer que você veio aqui porque você precisa de uma palavra de Deus. Porque a palavra do Senhor levanta quem está caído. A palavra de Deus, ela dá ânimo para quem está desanimado. A palavra do Senhor é óleo, é bálsamo. A palavra de Deus é poderosa. E se o inimigo tem medo, é da palavra de Deus. Satanás, ele não fica preocupado com muita coisa, mas com a palavra ele fica um tanto quanto preocupado. Porque todavia Deus falando na terra, o nosso adversário respeita a voz de Deus. Não sei se você se lembra quando Jesus estava passando sobre o mar da Galileia com os discípulos, e a tempestade era tão grande que os discípulos ficaram tanto quanto preocupados. Porque diante de uma tempestade daquela, quem dos senhores não ficaria, não é?
Uma tempestade que estava afrontando a embarcação, e a embarcação estava sendo balançada a ponto de quase afundar. A Bíblia diz que Jesus estava na boca do barco, estava dormindo, porque no seu campo humano estava cansado. E os discípulos, um olhou para o outro e disse assim: será que o mestre, ele não se importa com o que está acontecendo conosco? Será que Jesus não está preocupado com essa tempestade que está quase afundando a nossa embarcação? A verdade é essa, que quando nós estamos enfrentando algum tipo de tempestade, até passa pela nossa cabeça que Jesus não está preocupado conosco. Nós ficamos pensando o seguinte: será que Jesus não está vendo que nós estamos atravessando este vento, essa tempestade, essa fúria que está sobre nossas vidas? Mas Jesus, ele, quando ele está no barco, muitas vezes ele fica até em silêncio, mas nada foge do controle do nosso Cristo. Ele estar em silêncio não significa que fugiu do seu controle a situação. Jesus estava tranquilo, descansando, porque Jesus não fica apavorado com prova e luta daquele que serve a Ele. O apavor é nosso, a ansiedade é nossa, a angústia é nossa. Jesus nunca vai ficar ansioso por nos ver na prova, porque meia palavra que Ele fala no céu, o milagre se concretiza na terra. Você acredita nisso? Os discípulos cutucaram Jesus e diz: acorda aí, o mar vai nos engolir, o barco vai afundar. Jesus calmamente, eu acredito que acordou, abriu a boca de sono, olhou para os discípulos e disse assim a eles: vocês são homens de pequena fé. Vocês mesmos poderiam repreender o vento, vocês mesmos poderiam repreender a tempestade, mandar o mar ficar quieto, mas vocês são homens de pequena fé. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus abre a boca, e há um poder tão grande na palavra de Jesus Cristo, meu amado, que Jesus olha para o mar e diz: ei mar, se aquieta, vento, vai se acalmando aí. E na mesma hora se fez bonança, no mesmo instante. Os discípulos, um olhou para o outro apavorado, disseram assim um para os outros: quem é esse que até o mar e o vento lhe obedece? É o meio nazareno que estava ali. Há poder na sua palavra. Quantos acreditam na palavra de Jesus esta noite? Pelo amor de Deus, levante a sua mão para o céu. Diga: eu creio na palavra de Deus esta noite. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus, ela é aquilo que Deus usa para trazer milagre para a terra. E o Senhor tem colocado uma palavra no meu coração. Eu acredito que eu vou pregar mais ou menos 20 minutos. Se eu passar de 20 minutos, eu prometo aos irmãos que eu não vou passar, porque 20 minutos é o suficiente para nós absorvermos uma revelação bíblica para todos nós aqui essa noite. Esse texto bíblico é um texto bastante conhecido. É um texto que está falando propriamente de um personagem bíblico que todos nós conhecemos, nada mais nada menos que o profeta Eliseu. O profeta Eliseu é aquele homem que andou junto com Elias e aprendeu na escola de Elias e viu muitos milagres operados por Deus através de Elias. Eliseu foi aquele homem que não se contentou com pouco. Ele olhou para Elias e disse: Elias, o Senhor te usa de uma forma especial, Deus te usa de forma estrondosa, mas eu quero receber porção dobrada. Ele estava dizendo a Elias o seguinte: eu quero ser muito mais usado do que você, eu quero ser muito mais usado do que você vem sendo usado, eu quero porção dobrada. Eliseu foi aquele homem que alguém estava trabalhando, perdeu sua ferramenta, o machado foi parar debaixo d'água, no fundo d'água, e alguém lembrou-se que Eliseu estava por ali e disse: chama o profeta Eliseu, porque Eliseu recebeu porção dobrada. E a palavra de Deus na boca de Eliseu é lei no céu e acontece na terra. Eliseu foi aquele homem que alguém olhou e disse: procura Eliseu e manda ele mandar o machado flutuar, que ele vai flutuar. A Bíblia diz que procuraram Eliseu. Eliseu olhou e disse: aonde é que está o machado? Onde é que foi caído o machado? Que lugar caiu o machado? E a Bíblia diz que alguém apontou em direção onde tinha caído o machado, e alguém olhou para Eliseu e disse: vamos ver o que ele vai fazer agora. E Eliseu, ele manda o machado flutuar, e o machado flutua diante da palavra do homem de Deus. Se você não deu glória agora, porque você está feio na foto, viu? Você deveria ter dado pelo menos meia dúzia de glória a Deus, porque há poder na palavra de Deus na boca de um homem de Deus. Há poder na palavra de Deus na boca de um homem de Deus. Eu quero crer que nós temos mais aqui, pelo menos mais de um homem de Deus aqui. Vê se alguém que está perto de você é uma mulher de Deus ou uma mulher de Deus. Dá uma olhadinha para ele. E Eliseu está inserido neste capítulo 7. A verdade é que a
Samaria estava vivendo. Samaria aqui estava vivendo um momento que o próprio Deus permitiu. Havia fome a ponto do povo ficar tão desesperado que eles se tornaram carnívoro, ou seja, de ter o desejo de se alimentar de carne humana. Não tinha alimento em Samaria, a ponto deles se alimentarem de esterco de pombo. Não tinha o que comer em Samaria. A crise ela pode vir, mas ela nem sempre leva tudo. A crise ela pode bater, mas nem sempre ela vai levar tudo. Ela sempre vai deixar alguma coisa. Por exemplo, a crise veio, mas nesta crise, no meio desse povo ficou pelo menos um homem de Deus, um homem de Deus. Escute o que eu vou lhe dizer. Aonde tem pelo menos um homem de Deus, a crise ela tem hora marcada para sair do meio do povo de Deus. Eu vou repetir para você entender a mensagem. Aonde estiver pelo menos um homem de Deus, a crise ela fica com hora marcada para sair do meio do povo de Deus. Ora, eu acredito que aqui tem pelo menos mais do que um. É por isso que a crise está com hora marcada para sair daqui desse bairro, para sair daqui dessa igreja. Eu vou repetir para ver se você se anima, meu filho. Eu estou lhe dizendo que Deus encontrando um apenas, só um, a crise fica com hora marcada para sair do meio da igreja e do povo de Deus. Eliseu estava em Samaria. Eliseu era o representante legal de Deus. Eliseu era o homem que representava a Yahvé na terra. Eliseu era a voz profética de Deus na terra. Eliseu era o homem que Deus usava de forma especial. A crise era grande, mas existia pelo menos um homem de Deus. Existia um homem de Deus, a ponto de abrir a boca e dizer: Samaria está em crise, Samaria está numa crise generalizada, mas amanhã, Eliseu olha para o relógio e disse assim: amanhã, a esse horário, Samaria vai estar cantando o hino da vitória. Aí você pensa que é fácil acreditar nisso? Claro que não é fácil. Quando você está passando uma crise, passando um momento difícil, você ouviu uma palavra dessa e você diz: ah, quantas palavras dessas eu já ouvi? Alguém se levanta e diz assim: nem que Deus abrisse a janela do céu, aconteceria um milagre desse tamanho. Quando Eliseu profetiza, já vem um adversário com a palavra de desânimo. Quando Deus fala contigo, lá na rua, o adversário já tenta arrancar a palavra do teu coração. Mas eu devo lhe dizer que aquilo que Deus falou está dito. Eu devo lhe dizer que aquilo que Deus falou para a tua vida vai acontecer. Eliseu olhou e disse: eu conheço muito bem o meu Deus. Amanhã, a esse horário, Samaria sai do vermelho. Sabe o que Eliseu estava dizendo? Escute, Eliseu estava dizendo o seguinte: Deus não olha para agora, Deus olha para o futuro. Eliseu estava dizendo: Deus é Deus que está vendo amanhã. Eliseu estava dizendo: Deus não olha o momento, Deus olha o resultado que vai dar. Se eu fosse você, eu começaria a olhar lá para frente. Se fosse você, eu tiraria a visão aí dessa prova, dessa crise, e começaria a olhar lá para frente o que Deus vai fazer na sua vida. Eliseu vai dizer: amanhã, escute o que eu vou lhe dizer. Escute o que eu vou lhe dizer. A minha mãe, Dona Marta, mulher crente. Eu não vou dizer que é crente, ela era salva, né? Porque crentes são bastante que são, né, irmão? Mas era salva, mulher de oração. Orou durante 10 anos pela minha vida. E eu dizia: mamãe, nunca vou colocar um terno na minha vida. A senhora pode esquecer desse negócio de ser crente. O meu negócio é usar leves, é usar triton, é usar roupa de marca. Nada contra, né, jovens? Mas era a época que dominava o meu coração. Aí alguém chegava para minha mãe e dizia: Dona Marta, acabou de ver Israel aí nessa veta, Dona Marta. A senhora pode esquecer do Israel? Acabou de ver Israel com a boca do pó ali, com a cara no chão, os cachorros estão lambendo sua boca, Dona Marta. A senhora esquece do Israel? O Israel não tem jeito, ele nunca vai ser crente. Minha mãe cabia no meu braço no braço. Ela olhava para aquelas pessoas e dizia assim: vocês não estão crendo no milagre. Eu estou vindo da igreja agora, na Assembleia de Deus, estava orando, e Jesus não me falou nada disso. Não, mas o Israel vai se acabar agora, Dona Marta. Não. Jesus não me disse nada disso. Jesus falou que o meu Israel vai
estranha. Chegava em casa e dizia, meu filho, vou para a igreja e dizia, mãe, nunca vou ser crente. Ela disse, não. Jesus falou que além de você ser salvo, Jesus vai te levantar como pregador e vai te levar para as nações para pregar o evangelho. Escute o que eu vou lhe dizer. Daqui a pouco eu começo a pregar o texto. Mas estava pregando esses dias em Stuttgart, na Alemanha, e liguei para minha mãe e disse, mãe, estou com saudade da senhora, faz muitos dias que eu estou na Europa. Mãe, Jesus acabou de batizar um alemão com o Espírito Santo. Você não deu glória, meu irmão, porque você não fica alegre com essas coisas. Eu fico alegre com isso. Aleluia. Mãe, Jesus acabou de batizar um alemão com o Espírito Santo. Acabei de vir de Portugal, tem português falando línguas estranhas, mãe. Minha mãe deu uma rata língua estranha no telefone do meu filho. Satanás dizia para a mãe que o teu filho era ali, mas Jesus dizia que te levava para pregar o evangelho. Amanhã, diga para o rei, terminar até amanhã, fala para ele. Será que tem alguém que pensa como Eliseu aqui? Eliseu olhou para Samaria e disse, isso aí não é nada para Deus. Alguém chegou para Eliseu e disse, mas rapaz, tu não sabe o que está acontecendo em Samaria? Estão comendo esterco de pombo, não tem o que comer. Eliseu olhou, não estou nem aí para isso aí, eu só sei que amanhã a história muda para Samaria. Amanhã a história muda para Samaria. O interessante é que nessas crises, escute o que eu vou lhe dizer, o adversário não enxerga. É ou não é? Para roubar aquilo que Deus nos deu. Escute. Porque a Síria inteira estava cercando Samaria para se aproveitar daquele momento de fraqueza. O rei da Síria já tinha cercado Samaria inteira. E disse assim, vou aproveitar da fraqueza de Samaria e vou dominar as terras. Vou tomar posse das terras. Mas não sabia eles que lá tinha um Eliseu. Ei, Eliseu. Será que aqui tem algum Eliseu? Levante a mão. Eu vim aqui para profetizar para esta igreja. Eu vim aqui para ser voz de Deus para esta igreja. O adversário vinha sondando há muito tempo esta igreja. E até pensou que ia dominar. Mas olha bem dentro dos meus olhos. Ainda existe alguém de Deus dentro desta igreja. E essa igreja vai produzir muito. Porque quanto maior for a crise, maior é o milagre de Deus no meio do povo de Deus. Você não deu glória porque você está desligado. Você é corta. Eu estou dizendo que o adversário tentou arrebentar com esta igreja. Eu não conheço essa igreja. Mas o Espírito do Senhor passou e desce. Está entre nós. Na bacana,
glória a Deus. Passa a crise acreditando. Ô pastor, está difícil para acreditar. Como é que Deus vai fazer o milagre? Eu sei, vai, irmão. Pela sua divina. Eu sei que Deus vai fazer. Aleluia. Fala para o que Deus vai, não sei como é que vai acontecer, mas vai acontecer. Vai acontecer, eu creio. Ô glória a Deus. Eu vou dar um testemunho quente aqui que não veio assim do Google, não é testemunho dos outros, é coisa minha, viu? Quando eu casei com a minha esposa, bichinha, tadinha, orou a vida inteira para casar com o pastor. Não sei se depois se arrependeu, né? Que pastor passa tanta prova, não é? Itinerante, um homem de Deus. Mas o tanto é que ela chegou para mim um dia e disse assim, eu engoli uma saliva, aquela saliva que dá assim, ó, dá um negócio na garganta, sabe aquela? Você sabe, né? Ela chegou para mim e disse assim, meu marido, o meu sonho, quando você me tirou da casa dos meus pais, era fazer uma faculdade, um vestibular, desenvolver minha vida profissional. Agora você com essa loucura toda de dirigir igreja, de pastorear, eu tenho que enterrar tudo isso, eu tenho que engavetar tudo isso. Esse negócio de fazer a obra de Deus, olha aqui dentro dos meus olhos que eu tenho uma profecia de Deus para você. Eu olhei para ela e disse assim, sacrifica hoje, meu filho, que amanhã Deus dá vitória para você. Sacrifica hoje, minha filha, paga o preço hoje, paga essa crise hoje, que amanhã Deus dá vitória para você. Isso passou em 6, 7 anos mais ou menos, agora aconteceu esses dias. Ela chegava para mim e disse assim, agora nós estamos mais quietos, estamos dirigindo igreja, e a minha faculdade, como é que vamos fazer? Eu disse, você não tem fé não? Ela disse assim, fé eu tenho, não tenho dinheiro para pagar a faculdade, como é que fazer? Levar orando, que Jesus vai fazer um milagre. Agora temos uma quietada, quem sabe Deus realiza o meu sonho. Aí esses dias fui pregar em Santa Catarina, no congresso de mocidade, ganhei muito peixe, camarão, vários peixes, convidei alguns pastores amigos para lá comer um peixinho com nós em casa. E estamos naquela roda de pastores, amigos, comendo um peixinho, minha esposa fritando muito peixe. E de repente um pastor daquele, não vou falar o nome dele, mas ele começa a chorar no canto do olho assim. Aleluia! Uma lágrima, pastor. Deus. Eu olhei para ele e falei, você está alegre porque está na minha casa ou está alegre porque está comendo peixe? Qual é a tua alegria? Está chorando na minha mesa. Glória a Deus. Ele olhou para mim e disse assim, não, que Jesus está aqui na tua casa e por dentro da cozinha agora. E está falando comigo aqui agora. Eu disse, eita, coisa boa, passa aí a mensagem que a gente está falando. A mensagem não é para você, é para tua esposa. Se dirigiu a ela e disse, minha filha, qual é o teu sonho? Qual é o teu sonho? Eu olhei para ele e disse, rapaz, não pergunta não, quem tem sonho de carro, tem sonho de casa própria, tem sonho de outra coisa, tem sonho de trocar os móveis de casa, tem sonho de sofá bonito, tem sonho muito, rapaz. Não, mas o sonho é dela. É um sonho particular dela. Ela olhou, derramando lágrimas, já disse, eu sonho com a minha faculdade, há muitos anos atrás eu sepultei. Eu guardei ela, engavetei por causa da obra missionária que Deus tem na vida do meu esposo e na minha vida. Eu sacrifiquei a minha faculdade há 6 anos, 7 anos atrás. Ele olhou para ela e disse assim, Jesus está me dando uma ordem e eu não sou doido de desobedecer. Escolha a tua faculdade, porque eu vou pagar toda a sua faculdade. Para mim a vitória foi muito grande. Ela disse, olha, mas a minha faculdade é um pouco cara. Eu falei, não tem problema, eu não perguntei o tipo da faculdade. Jesus mandou pagar, estou pagando, pode procurar. A melhor faculdade é mais cara, que eu vou pagar. Hoje tem crise, amanhã tem milagre te esperando. Hoje tem prova, mas amanhã tem surpresa de Deus. Não vem perguntar como é que vai acontecer, dessa vez que vai saber isso. Mas que ele vai fazer o milagre agora. Eu não estou dizendo para todos que eu não sou leviano. Eu estou dizendo para um grupo de pessoas que está passando crise, prova, dificuldade, que está vivendo sacrifício diante de Deus. Eu tenho que dar um profeta, amanhã Deus tem um milagre te esperando. Amanhã Deus vai te abençoar. Amanhã o milagre de Deus vai te abençoar. Olha para amanhã, não olha para agora. Olha para amanhã, o milagre está te esperando. Olha para amanhã. De repente Deus vai encontrar com os apóstolos por aí. Eliseu profetizou. A função dele foi feita. O que eu posso fazer é profetizar. Milagre é Deus que faz. O que eu posso fazer é liberar a palavra. Mas milagre é Ele que faz. Aí é Ele que vai fazer. Eliseu olhou para ele e disse, olha, tu está duvidando do milagre?
ficar nem no meio do arraial. Era alguém desprezado. Leproso é coisa pequena. Deus usa coisa pequena para trazer milagres grandes. Deus usa coisa pequena para produzir milagres que você nem imagina. E nem sempre vai vir por onde você espera. Nem sempre. Quem sabe você espera desse crente bonitinho aí, que tem a carteirinha de membro. Quem sabe você espera desse obreiro que tem uma credencial de presbítero. Mas quem sabe Deus vai usar leproso para abrir a porta para você. Vou repetir para quem está entendendo. Quem sabe Deus vai usar leproso. Leproso, aquele que ninguém dá nada. Aquele que é rejeitado, desprezado, que está isolado. Deus olha e diz: o crente que no lugar vou usar leproso para trazer o milagre para salvar ele. Os crentes que não estão no lugar vão usar leproso. Eu não sei da onde vai vir o teu milagre, eu só sei que Deus vai usar alguma coisa pequena para trazer o teu milagre. E do dia para a noite, coisa linda, já vou encerrar porque eu não tenho tempo de pregar nisso aqui. Do dia para a noite, Samaria prospera. Fala para o crente do teu lado, profetiza para ele: o teu milagre do dia para a noite vai acontecer. Você acredita nisso? É uma coisa difícil para crer. O teu milagre do dia para a noite. Você vai dormir arrebentado, vai voltar abençoado. Você vai dormir na prova, mas o sol vai raiar na tua porta. Você vai dormir contigo. Eu estou falando para você, você está dormindo. Aleluia! Na macando, né? Oh, glória a Deus. Fica de pé, eu vou encerrar, mas eu não vou. Vou contar um testemunho, fica de pé. Escuta isso, irmão. O milagre é para amanhã. Fala para o crente pela acordada. O milagre é para amanhã. Fala para ele. Esse dia eu estava vindo no congresso, então começou a rodar no meu telefone. Estava eu, minha esposa e meu presbítero, que eu tenho em casa. Eu tenho um presbítero de 6 anos em casa. Está profetizado, já não tem jeito. 6 anos o menino tem presbítero. Daqui uns 3 anos, quem sabe ele passa no crivo, se ele for obediente, e já vou consagrar evangelista. Mas por enquanto ele é presbítero. 6 anos de idade, meu presbítero. Estávamos dentro do carro, vindo do congresso. Meu celular tocou, ligação de Marília, São Paulo, DDD 14. Eu atendo o telefone, a irmã Cida, missionária irmã Cida, ligou para mim e disse assim: pastor Israel, como é que está o senhor? Eu falei: mas eu estou melhor do que eu merecia. Meu nome está escrito no livro da vida, Jesus tem me vestido, não estou faltando pão para mim. Estou bom demais. Ela disse assim para mim: olha, nós estamos com um problema grave aqui. Tem uma senhora na minha casa, acabou de ganhar um neném, tem 12 dias de vida, a criança está internada no hospital. Os médicos já disseram para ela comprar caixão, porque tem uma bactéria no sangue. A bactéria não tem cura. É uma bactéria que corre no corpo, quando chega no coração mata. E os médicos estão dizendo para ela que a criança vai morrer. Eu senhora, será que morre? Eu disse: depende. Se a senhora concordar daí, eu concordar daqui, o milagre acontece aí, Maria. Se a senhora concordar daí, eu concordar daqui, o milagre vai acontecer aí. Deu glória, por isso que eu gosto de chamar o pessoal animado. Não fica perto de quem é desanimado, não. Fica perto de quem é animado. O desanimado vai desanimar para você também. Não fica perto do animado que te anima. Se você sentou perto do animado, você já vai ficar animado. E se você sentou perto do crente desanimado e você é animado, grita na orelha dele, fala língua estranha na orelha dele, e vai ficar animado já já. Disse: China, vamos orar. Vamos orar que Jesus pode fazer um milagre. Começamos a orar, pensa num Deus que saiu do céu e entrou dentro do meu carro. Oh, glória a Deus. A minha esposa começou a falar línguas estranhas, uma língua linda, bonita, que Jesus vai dar para algumas aqui hoje. Meu filho começou a se arrepiar no carro e disse: pai, eu estou com vontade de chorar, o que é isso, pai? Eu disse: Jesus, sentou aí contigo aí atrás, tá vendo? De repente o Espírito do Senhor tomou a boca da minha esposa. Ela começou a falar uma língua linda, maravilhosa. E eu comecei a receber uma interpretação do céu aquele dia. O Espírito de Deus falava na boca dela o seguinte: homem, eu precisei fazer isso, porque essa mulher estava afastada da minha casa, e o lugar dela está reservado lá na minha casa para ela adorar o meu nome. Porquanto diga a ela agora que eu tenho saudade do louvor dela. Diga para ela que eu estou esperando ela voltar para minha casa. Eu precisei fazer isso, mas abra a tua boca e profetiza que amanhã, glória,
A esse horário, ela vai estar com as crianças nos braços, dando glória a Deus. Ah, meu irmão, Jeová mandou na hora, já larguei tudo. Já larguei tudo. E de repente ela falou, pastor, já estou voltando para Jesus agora. Já estou com a minha boca no porto em Marília, São Paulo, já estou voltando. Eu disse, quero ver se tu está voltando. Volta a falar aquela língua bonita que Jesus te batizou. Seja renovada aí agora. E começa a falar línguas estranhas aí agora. Meu irmão, pensa no Pentecostes que aconteceu lá em Marília. O telefone no Viva Voz, eu escutava aquela língua bonita. Falei, toma Satanás, tu perdeu mais uma. Minha esposa olhou para mim e disse, tem certeza do que tu fez? Tem gente que é duro para acreditar em milagre, né, irmão? Tem gente que é difícil demais para acreditar em milagre. Acredita em muita coisa, menos em milagre. A minha esposa falou, minha filha, não dê lugar para Jesus, não dê lugar para outra coisa não. O milagre vai acontecer. Amém. O milagre já aconteceu. Mas como é que Deus vai fazer? Eu sei lá. Só sei que eu profetizei o que Deus mandou. Escuta, meu irmão. Isso era tardezinha. Passamos a noite, dormi tranquilo. No outro dia, era 11 horas da manhã, estava vindo pregar aqui no templo central das Assembleias de Deus, no culto ao almoço com Deus. O telefone tocou numa Cida. Coisa linda, irmão. Uma Cida no telefone. Ô pastor, tá tudo bem? Eu falei, estou animado. Ela diz assim, a mulher está aqui na minha casa. Eu falei, que bom, está com a criança nos braços? Ela disse, é. A criança está corada, bonita. Criança gostosa. Falei, mas que coisa linda, meu filho. Jesus fez um milagre. Ela disse, não, segura aí que eu glória, porque tem muito mais. Eu disse, me conta. Ela disse, junto com ela, tinha mais 12 crianças internadas na UTI para morrer. Os médicos não sabem o que aconteceu pela madrugada, porque todas as crianças receberam uma visita não sei de quem. Os médicos não dizeram, não sabiam o que aconteceu. E todas elas estão curadas. Aleluia. 24 horas Deus pode mudar a tua história. Amanhã tu pode ter boas novas. Amanhã teu telefone pode tocar. Você tem uma notícia boa. Eu vim aqui dizer que Deus muda a tua história em 24 horas. Se Ele quiser, Ele muda. Aleluia. Eu cantor que vai cantar, como é que é o nome dele? James. Vem, James, cantar. Quem chegou meio atrasado, você está falando do trânsito, para ele vai cantar agora. Enquanto nós vamos orar pelos irmãos. Pastor, eu preciso do milagre para amanhã. Eu preciso do milagre urgente. Por favor, sai do teu lugar e vem aqui diante desse altar. Tem bastante espaço para quem Deus quiser. Mas eu lhe garanto que na vida de pessoas aqui Deus vai trabalhar de forma específica e poderosa. Uramacando, uramacalaçaia, né? Eita, coisa linda. Coisa linda. Amanhã a coisa pode mudar. Amanhã a história pode mudar. Uramacando, uramacalaçaia. Eu sei que tem pessoas aqui sofrendo, irmão, mas amanhã Deus pode dar um sinal na terra. Essa porta que tu vai cantar o hino da vitória. Estou sentindo Jesus entre nós querendo fazer milagre. Se você quer lugar, a porta vai abrir. Se você
nós queremos com alegria fazer isso, porque isso é o sustento que eu levo para minha casa, para minha família. Meus queridos, eu tenho aqui 210 hinos da harpa cristã, uma coletânea linda dos nossos hinos da harpa. São hinos cantados e também tem 100 playback aqui, tá? São 210 hinos da harpa, sendo que tem 100 playbacks para você cantar na cozinha, lavando louça, lavando roupa. Você dando glória a Deus e cantando o hino 291 com playback. Já pensou que coisa linda de Deus? São 210 hinos da harpa, sendo que tem 100 playback. Eu ainda sou meio cadadão, eu gosto do hino da harpa. Não sei vocês, mas eu gosto. Esse hino de hoje é colocando crente contra os outros, tem uma guerra aí, mano. E hoje eu estou aqui, amanhã você vai ver no palco, você está na plateia e você tem que ir aplaudir. Isso não vem de Deus, não. Se temos que aplaudir alguém, que Jesus de Nazaré, né? Mas os hinos da harpa são hinos maravilhosos, você pode levar para sua casa por R$10 aí só. 210 hinos da harpa cristã. Hinos que falam verdades. Também temos alguns DVDs de mensagem. Dentre eles eu tenho aqui o 3º congresso dos Gideões Missionários da Última Hora, que o pastor Cezinho Bernardino realiza em Lisboa, Portugal. Nós pregamos lá no 3º congresso dos Gideões Missionários da Última Hora em Lisboa, Portugal, sobre o seguinte tema: é tempo de santificação. Nós pregamos essa mensagem no 3º congresso dos Gideões Missionários da Última Hora, lá em Lisboa, Portugal. Também temos outro tema de mensagem aqui: o fim será melhor do que o começo. Essa é uma mensagem linda que Deus nos deu. Nós pregamos essa mensagem em Amsterdã, na Holanda. Foi lindo o que Jesus fez lá em Amsterdã, na Holanda, nas nossas Assembleias de Deus. Também temos outro DVD aqui que tem como tema Os Segredos do Profeta Jeremias. Uma mensagem que nós pregamos também na Holanda, na cidade de Rotterdam, em um congresso de jovens. Estou pregando em português e está sendo traduzido em holandês. Foi uma linda festa que Jesus fez lá. Meus amados, temos outro DVD aqui que tem como tema Todos Nós Temos um Porém. Essa mensagem nós pregamos em Paris, na França. Todos nós temos um porém, ou seja, todos nós temos uma falha. Não pense que você não tem falha, que você tem sim. Dá uma procuradinha que você vai achar. Eu falo aqui, todos nós temos um porém, todos nós temos uma falha. Essa mensagem nós pregamos em Paris, na França. Também temos outra mensagem aqui em áudio. E essa mensagem tem o tema Elias, um projeto de Deus. Essa mensagem nós pregamos no templo central das Assembleias de Deus aqui em Curitiba. Quem entendeu, diga amém. Amém. Meus amados, se vocês puderem, nos ajudem. Isso aqui vai fazer com que eu compre bacon para o meu filho. E ele é meio enjoado, ele gosta de McDonald's, né? E McDonald's tem cara, então só Jesus. Mas se você levar pelo menos um DVDzinho, eu chego em casa, se meu filho amanhã, o pai vai te levar para o McDonald's, meu Big Mac e tomar Coca-Cola. Amém? Se você puder fazer isso, me ajude, Deus vai te recompensar. Deus abençoe, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos nos colocar em pé, nós vamos orar, vamos encerrar o culto desta noite. Deus se faz presente aqui neste lugar e sentimos a presença de Deus atuando em nosso meio aqui nesta noite. Deus tem falado comigo. O irmão aqui está avisando que ali na porta o cantor tem uvas para vender no valor de R$1,50. Os irmãos aí colaborem com os nossos irmãos, ajudando no ministério dos servos de Deus. Os irmãos estão gratos, felizes por tudo que Jesus fez por nós aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, agradecer a Deus por este culto e cremos que estamos saindo daqui nesta noite debaixo da bênção de Deus. Deus, Ele tem nos alcançado aqui neste lugar. Oremos ao Senhor. Querido Deus, eterno Pai, nós estamos em Tua presença nesta noite. Eu oro, Senhor, agradecido por tudo quanto o Senhor tem feito por nós aqui nesta noite, pelos louvores, pela palavra que ouvimos, por todas as maravilhas que o Senhor tem operado em nossos meios. Querido Deus, nesta noite nós pedimos que o Senhor leve-nos em paz para os nossos lares, nos guardando, nos livrando de tudo aquilo que não presta. Protege-nos, ó Senhor, nos dê uma excelente noite de descanso. Se o Senhor não vier buscar a sua amada igreja, ó Senhor, muito obrigado por todas as bênçãos, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo seja com todos os santos. Operando Deus,
Ninguém. Vamos em paz, que Deus nos abençoe, irmãos.